Olá a todos, eu me chamo Fernando, sou aluno do curso de enfermagem e irei falar um pouco com vocês sobre síndrome de Down, ou seja, a trissomia do T21. Bom, galera, a síndrome de Down, ela é uma doença genética mais comum do mundo. Estima-se que a cada 1.000 bebês recém-nascidos, um terá a síndrome de Down. A síndrome de Down é um distúrbio genético que acomete os cromossomos. Cromossomos são estruturas minúsculas que estão presentes em todas as células do nosso corpo. Eles contêm informações genéticas densamente agrupadas, com todas as características de um ser humano. É, em outras palavras, Em outras palavras, elas contêm o código genético que determina quem será aquele indivíduo, como será a sua aparência física e como o seu corpo vai funcionar. Bom, a síndrome de Down, que é atualmente corrigida para T21, também conhecida como trissomia do cromossomo 21, é uma condição genética que impacta o desenvolvimento físico e cognitivo de um indivíduo que ocorre quando há uma cópia extra do cromossomo 21 em todas ou em algumas células do corpo, ao invés das duas cópias habituais. O que é a trissomia do cromossomo 21? A trissomia do 21 é a causa genética da síndrome de Down. O corpo humano é composto por células que contêm 23 pares de cromossomos, totalizando os 46 cromossomos. Na síndrome de Down, a pessoa nasce com 47 cromossomos, sendo três cópias do cromossomo 21. Essa cópia adicional, ela altera o material genético e interfere no desenvolvimento típico do indivíduo. Bom, os humanos normalmente têm 23 pares de cromossomos. Eles são numerados de 1 a 22 e mais um par de cromossomos sexuais, mais um par de cromossomos sexuais que determina o nosso sexo biológico. Cada par é composto por um cromossomo que você herdou de sua mãe e um cromossomo que você herdou do seu pai. Então, vamos supor que um casal decide ter um bebê. Cada um deles vai contribuir com 23 cromossomos. Logo, o embrião ou o bebê terá 23 pares de cromossomos, totalizando os 46 cromossomos. Mas pode acontecer de um dos pais transmitir um cromossomo extra, ou seja, 24 cromossomos ao invés de 23. Se a cópia extra for do cromossomo 21, então o bebê terá três cópias do cromossomo 21. Um herdado de um dos pais e dois herdados erroneamente do outro. Aí então forma-se a trissomia do cromossomo 21, certo? Prevalência na síndrome de Down. A síndrome de Down é a anomalia cromossômica mais comum. Como eu falei lá no início, estima-se que no Brasil, a cada 600 ou 800 nascimentos, um bebê terá síndrome de Down. É importante ressaltar que a idade materna avançada ela é um fator de risco para a ocorrência da síndrome do 21, mas a condição pode afetar crianças nascidas de mães de qualquer idade, certo? Características físicas comuns da síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down geralmente apresentam características físicas distintas. As mais comuns incluem olhos ligeiramente inclinados para cima, uma única prega palmar, nariz pequeno e achatado, orelhas pequenas e pescoço curto,
Bom, é importante notar que em todas as pessoas com essas síndromes, você já deve ter percebido, elas apresentam todas essas características e elas podem variar bastante de um indivíduo para o outro, certo? Impacto no desenvolvimento cognitivo e intelectual. Bom, galera, a deficiência intelectual é uma característica presente na síndrome de Down, com graus de comprometimento que variam de leve a moderado. O desenvolvimento da fala e da linguagem, ele pode ser mais lento. Bom, a memória também, ela é de curto prazo e a capacidade de raciocínio abstrato pode ser afetada também. No entanto, com estímulos adequados e intervenções precoces, a pessoa com a síndrome de Down pode ter um bom desenvolvimento e adquirir autonomia. Bom, galera, lembrando que a deficiência intelectual, ela não é o mesmo que deficiência mental, certo? Por isso que não é apropriado nós usarmos um termo de, de deficiência mental para se referir às pessoas com T21, com a síndrome de Down, certo? É bem importante esse fator. Problemas cardíacos e cognitivos. Bom, cerca de 50% dos bebês com síndrome de Down nascem com cardiopatias congênitas. As mais comuns são os defeitos de septo intraventricular, a comunicação interatrial e a comunicação interventricular. O diagnóstico e o tratamento precoce desses problemas cardíacos são cruciais para a qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down, certo? Então é bem importante atentar-se a esse fator também. Bom, o desenvolvimento da linguagem e da comunicação é um dos maiores desafios para as pessoas com as síndromes. A terapia da fala é fundamental para melhorar a articulação, certo? E expandir o vocabulário e desenvolver habilidades de comunicação. Muitas pessoas com síndrome de Down, elas utilizam de sinais e outros recursos visuais para se comunicar de forma mais felizes e eficaz, certo? A inclusão social e a autonomia dessas pessoas com síndrome de Down, certo? A inclusão de pessoas com a síndrome de Down na sociedade é um fator presencial, ou seja, é essencial, né, para o seu bem-estar. O acesso à educação, ao trabalho, ao lazer e à convivência social contribui para o desenvolvimento da autonomia, certo? O apoio da família, da comunidade, das políticas públicas também são fundamental para a pessoa viver com dignidade e independência. Nós temos que incluir, né, essas pessoas no nosso convívio para elas poderem se desenvolver mais rápido. A perspectiva de vida e a qualidade de pessoas com a síndrome. Bom, graças ao avanço da medicina e à conscientização sobre a importância e acompanhamento da inclusão, a expectativa de vida das pessoas com a síndrome de Down aumentou significativamente. Bom, atualmente, as pessoas com a síndrome, elas vivem de 60 até 60 ou mais. A qualidade de vida é a prioridade e depende de um suporte contínuo para a saúde e o desenvolvimento. Eu tenho um caso na família de síndrome, eu tenho um primo que ele tem a síndrome e ele tem 48 anos e vive normalmente. Conversa, é inteligente, estudou, ou seja, às vezes eles são muito mais inteligentes do que você imagina, né? Então é isso, galera. Obrigado pela atenção de vocês e
Espero que vocês gostem da apresentação e muito obrigado. Aqui tem as referências, certo? Pra vocês darem uma olhada aí. Obrigado e obrigado, professor Gregório, e obrigado a todos.